Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre cirurgias cardíacas. Então, eu vou fazer um pequeno vídeo contextualizando algumas situações e, e depois a gente vai complementar esses conhecimentos através de vídeos que eu vou disponibilizar para vocês. E irei disponibilizar também um vídeo de uma cirurgia cardíaca, tá? Para vocês assistirem. De todas as patologias cardíacas que a gente conhece e de todos esses procedimentos cirúrgicos, o mais complexo é o transplante de coração. Então, o vídeo que eu vou fornecer para vocês no AVA é sobre transplante cardíaco, tá? Lembrando que o transplante cardíaco aqui no Brasil, ele só pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, tá? Quem foi meu aluno no componente de saúde coletiva talvez lembre dessas informações que eu falei para vocês, sobre comprar órgãos aqui no Brasil não é possível, porque aí configura como tráfico de órgãos. Só que tem algumas situações que prejudicam esse processo na questão de doação de coração, principalmente a questão da família não aceitar essa doação. Lembrando que essa doação ela precisa ser feita 6 horas após o óbito do paciente. Então, é um prazo pequeno, exemplificando que uma pessoa ela entra em óbito aqui, em Santa Maria, imagina um doador receber esse coração lá no Amazonas. Então, tem que ser uma corrida muito importante para salvar a vida de outro paciente. Só que às vezes o familiar ele não quer assinar o documento para doação, ou ele não se sente preparado naquele momento, e na maioria dos casos acaba se perdendo essa chance e esse tempo que é tão importante para salvar outras vidas, tá? Então, quando a gente fala de cirurgias cardíacas, o que configura, o que conceitua uma cirurgia cardíaca? Então, uma cirurgia cardíaca ela é uma alternativa, tá? Uma alternativa de tratamento para poder manter o funcionamento adequado desse coração. Então, claro que primeiro o cardiologista ele vai tentar alguns procedimentos não invasivos, tá? Por conta de medicamentos, de tratamento clínico, mas quando isso não é possível e o coração ele não responde a essa situação relacionada ao medicamento, aí realmente precisa encaminhar para uma cirurgia cardíaca, tá? Então, algumas indicações de cirurgia cardíaca. Primeiro, a gente fala de doenças valvares. O que são doenças valvares? São doenças que afetam as válvulas cardíacas, tá? E o procedimento cirúrgico feito para reverter essa situação de doença valvares é a troca da válvula. Então, se realiza a troca da válvula e a pessoa consegue manter uma qualidade de vida melhor, tá? Ou até igual a uma pessoa que não tem nenhum problema cardíaco. Outra questão de indicação para cirurgia cardíaca, a gente fala de doença aterosclerótica. O que é doença aterosclerótica? É quando acontece a obstrução arterial, tá? A obstrução das artérias cardíacas. Que a gente fala que é uma doença aterosclerótica coronariana. Então, sempre que eu falo de coronariana, eu estou falando de coração, tá? Então, essa é uma indicação também de cirurgia cardíaca, que são cirurgias não tão complexas, tá? Hoje em dia, a gente sabe que hoje em dia tem toda a questão de evolução da medicina, então os procedimentos eles conseguem ser menos invasivos do que antes. Alguns anos atrás a gente via as pessoas com grandes incisões, com grandes cicatrizes relacionada a cirurgias cardíacas que abriam todo o tórax. Hoje, em algumas situações é preciso, mas não em todas, tá? Isso a gente deve à evolução clínica, à evolução da medicina e evolução das pesquisas que melhoraram esse procedimento no sentido de não deixar tantas marcas no paciente. Também a gente fala de doença congênita. A doença congênita
sim, ela é uma cirurgia complexa para reverter um uma doença congênita, porque quando a gente fala de doença congênita, a pessoa ela já nasce com esse problema cardíaco. Então esse problema cardíaco, ele não é um simples problema, ele vai ter outras funções que estão prejudicadas dentro desse coração. Então é diferente de uma situação de uma doença valvar. A doença valvar, eu sei que é nas válvulas cardíacas. Troca a válvula e vida que segue. Agora, se falando de doença cardíaca congênita, esse problema cardíaco ele vem já do nascimento. Então a pessoa já nasce com esse problema. Então ela tem alguma deficiência valvar e ela tem alguma deficiência também na questão de funcionamento do coração. Então, com certeza não é só uma situação. Então, sempre que a gente fala de doença congênita e cirurgia cardíaca para reverter algum tipo de patologia congênita, é de alta complexidade, porque também ela é feita, ela é realizada nos primeiros meses de vida, então é uma cirurgia que, na maioria dos casos, é realizada em criança, então aumenta mais a complexidade, certo? Algumas indicações também de cirurgias cardíacas é a presença de tumores, lembrando que esses tumores, eles podem sim aparecer no coração e a gente fala de procedimento terapêutico. O que que é procedimento terapêutico? Bom, precisa fazer uma cirurgia para tirar esse tumor, para não prejudicar esse paciente ao longo do tempo. Claro que precisa de toda uma avaliação de um cardiologista, porque ele precisa ter consciência do tamanho desse tumor, se é um tumor maligno, se é um tumor benigno. Lembrando que tumor maligno é aquele tumor que ele produz células cancerígenas e todas essas células cancerígenas, elas são malignas, tá? E quando eu falo de tumor benigno, ele produz células cancerígenas, mas nem todas essas células que o tumor benigno ele ele produz são malignas, tá? Então, tumor benigno, ele produz células cancerígenas, sim, mas essas células que são produzidas através desse tumor, elas são algumas malignas e algumas benignas. Quando a gente fala de tumor maligno, todas as células produzidas por esse tumor são malignas, então é mais difícil de fazer um tratamento e é mais fácil de ocorrer metástase quando a gente fala de tumor maligno, tá? Lembrando que metástase é quando essas células cancerígenas, elas se espalham pelo corpo e a pessoa acaba desenvolvendo o câncer em outras partes do sistema humano, tá? Outra indicação para essas cirurgias cardíacas são as arritmias. Lembrando que as arritmias, elas ocorrem quando o coração ele apresenta irregularidade na frequência cardíaca. Então, sempre que eu falo de arritmia, é porque ou a frequência cardíaca desse paciente está muito alterada por conta de alguma patologia associada, tá? Então, arritmia é quando a frequência cardíaca de um paciente ela está desregulada. E para reverter essa arritmia, às vezes a gente consegue com medicamento, tá? O paciente chega no pronto-socorro, ele faz uma amiodarona, ele faz uma adenosina e a gente consegue reverter. Em alguns casos, não, tá? Alguns casos, realmente, ele precisa consultar com o cardiologista e precisa ser encaminhado para uma cirurgia cardíaca para tentar reverter essa arritmia. Quando a gente fala de endocardites, pessoal, as endocardites a gente consegue também reverter ela com um tratamento clínico. Quando eu falo de tratamento clínico, é um tratamento que consegue ser feito pelos medicamentos, tá? Por medicação, por via oral e tudo mais, tranquilo. Agora, quando essa endocardite, ela tem casos muito avançados, aí precisa de atendimento cirúrgico. Então, para reverter essa endocardite, às vezes a gente precisa realmente encaminhar esse paciente
para uma cirurgia cardíaca, tá? Lembrando que endocardites é a inflamação, tá? Inflamação ou infecção do músculo cardíaco. Então, sempre que a gente fala de endocardite, que eu já falei em outra aula para vocês, é a inflamação das camadas do coração, tá? E agora, se falando de riscos, que riscos que essas pessoas vão correr realizando uma cirurgia dessas? Quando eu falo de risco, é algo muito complexo, porque para saber os riscos que essa pessoa vai correr durante a cirurgia, eu preciso saber vários fatores, tá? O tipo de patologia que ela tem, a idade, se ela tem uma idade avançada, se ela é uma pessoa jovem, uma pessoa idosa, o comprometimento do órgão, eu preciso saber o comprometimento desse coração para eu poder ofertar para esse paciente uma informação fidedigna do risco real que ela vai correr ou ele durante o procedimento cirúrgico. Lembrando que essas informações e esse acolhimento, ele vai ser feito pelo médico cardiologista, tá? O médico cardiologista que vai avaliar o risco e o benefício de realizar uma cirurgia, avaliando todos esses processos multidimensionais, a idade, a doença, o comprometimento desse órgão, se está muito avançada essa doença ou não, tá? Se vale a pena fazer a cirurgia ou não. Então, como o nosso componente é de paciente crítico, então quando a gente fala de criticidade de problemas cardíacos, então, principalmente de cirurgias, a mais complexa é um transplante cardíaco. Então, por isso que eu escolhi deixar para vocês um vídeo sobre transplante cardíaco, para vocês entenderem como funciona e para perceberem como realmente é muito complexo. Então, o médico cardiologista, ele realmente estuda muitos anos para conseguir fazer esse procedimento. Eu vou deixar também para vocês um material de apoio, que explica direito como que funciona o transplante cardíaco no Brasil, o que que é, tá? Para vocês conseguirem entender mais a fundo o que eu quero passar para vocês em relação ao transplante cardíaco, tá? Me mantenho à disposição de vocês. O que vocês precisarem, entrem em contato comigo. A gente vai trocando informação, tá? Vão fazendo as atividades. Se vocês conseguirem assistir os vídeos, melhor, pessoal. Assiste o vídeo, faz anotações no caderno, isso ajuda muito a gente a assimilar os conhecimentos, tá? Então, me mantenha à disposição, qualquer coisa que precisarem, podem entrar em contato comigo, tá bom? Boa aula para todo mundo.